São pontualmente meio-dia e mais 2 minutos. Meio-dia e mais 2 minutos, hora de Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Hoje, 22 de outubro de 2019. É a Rádio Cometa transmitindo diretamente de seus estúdios no Recanto das Emas, falando para o Brasil e para o mundo. E a pergunta é a seguinte: você concorda com essa frase? Manda quem pode e obedece quem tem juízo? Você pode ficar à vontade para dar a sua resposta. Você acha correto isso? É que você tem que obedecer cegamente qualquer ordem, simplesmente porque está partindo de uma pessoa que, na hierarquia da empresa, você está subordinado a ela? Você concorda que você tem que agir assim? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então vá refletindo aí e responda. O nosso endereço é radiocometa.com.br. Eu vou lembrar um pouco um fato que aconteceu comigo. Quando jovem, fui me apresentar ao Exército Brasileiro para o meu alistamento militar, para fazer o meu alistamento militar. Só que eu era estudante de teologia em um instituto bíblico, porque eu tinha vocação para ser um pregador, para ser um missionário, e existe um artigo, me parece que na Constituição brasileira, que se você está se formando para ser padre ou pastor, ou seja, uma autoridade eclesiástica, então você é dispensado do serviço militar. Eu, na verdade, não tinha muita disposição. E ao perceber que eu não tinha tanta disposição para o serviço militar, o oficial me perguntou o seguinte: você não gostaria de ser um capelão do Exército Brasileiro? Eu falei para ele: ah, não, eu não gostaria. Mas aí eu apelei, né? Falei: mas está escrito na Bíblia que nós temos que obedecer às autoridades. Aí a resposta dele foi a seguinte: nem sempre é para essa resposta dele que eu quero chamar a sua atenção. O oficial que estava fazendo a seleção daqueles que estavam ali para fazer o alistamento militar, para ver quem ia servir ou quem ia ser dispensado. Quando ele me perguntou: você não gostaria de ser um capelão do Exército Brasileiro? Eu falei para ele: não. Aí eu disse o seguinte: mas está escrito na Bíblia que a gente tem que obedecer às autoridades. Aí ele me respondeu: nem sempre. E é baseado nessa resposta dele que eu pergunto a você agora. Ele respondeu, a resposta dele foi certa ou errada? Ele disse para mim o seguinte: nem sempre. Eu disse que na Bíblia está escrito, né, que a gente tem que obedecer. Aí ele disse para mim o seguinte: nem sempre. Olha, ele estava extremamente correto. O que ele disse para mim naquele momento foi uma resposta correta. Nem sempre a gente tem que obedecer ordem de um superior. Eu servia ao governo do Distrito Federal e estava lotado na rodoviária do Plano Piloto.
Eu estava ali fazendo a comunicação na rodoviária do plano piloto, do plano piloto não, na rodoferroviária, que era então rodoviária interestadual de Brasília. Eu era o comunicador. Na sala, eu precisava de um telefone para fazer o intercâmbio com a rodoviária do plano piloto, desculpem, e com a rodoviária, desculpem, e com a rodoviária de Taguatinga. Uma senhora que aguardava o desembarque de sua mãe ali na rodoferroviária, ela me procurou na sala de comunicação, desesperada, porque o ônibus que a mãe dela estava vindo para aqui, para Brasília, chegou no terminal, estacionou no box e ela não encontrou a sua mãe. Todos os passageiros desembarcaram, menos a mãe daquela senhora. Foi naquele momento que ela me procurou desesperadamente, dizendo que a mãe dela era uma senhora idosa e tinha muitos problemas e, na verdade, ela estava desesperada, sem saber o que tinha acontecido com a mãezinha dela. E foi naquele momento que eu liguei para a rodoviária de Taguatinga, o pessoal do sistema de som da rodoviária de Taguatinga anunciou o nome dela e ela se apresentou aos fiscais e foi aí que eu recebi a comunicação da rodoviária de Taguatinga e informei para aquela senhora que a mãezinha dela já estava aqui em Brasília, só que havia desembarcado na rodoviária de Taguatinga e que ela estava aos cuidados da administração até a chegada da sua filha, no caso, né, daquela senhora, para buscá-la, que era a filha dela. Então, eu entendi a importância daquele telefone, mas o administrador mandou tirar o telefone da minha sala, que era a sala de som. Eu, por minha conta própria, pedi à Telebrasília que instalasse um telefone naquela sala, naquela unidade da administração, porque a minha sala, que era a sala de comunicação, não podia ficar sem um telefone. Como vocês podem ver, eu desobedeci. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não é bem assim, não. O oficial falou a verdade quando eu disse, está na Bíblia que nós temos que obedecer às autoridades. O oficial falou para mim, nem sempre. Ele falou, foi de forma bem correta. O que ele disse ali foi uma verdade. Nem sempre devemos obedecer às autoridades. Me lembro de um episódio mostrado na televisão, quando um funcionário da Prefeitura de Salvador recebeu uma ordem para derrubar os barracos. Então, quando ele chegou naquela comunidade e viu aquelas famílias vivendo numa situação de extrema pobreza, de miserabilidade total, ele desceu do trator e disse, eu não vou derrubar a casa de ninguém. Ele não obedeceu, porque tratava-se de uma ordem desumana, tratava-se de uma ordem cruel e que ele não podia obedecer. Então, nem sempre você deve obedecer apenas por se tratar
de uma autoridade que está te dando uma ordem, que está emitindo uma ordem para você executar. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nem sempre, por mandar quem pode e obedecer quem não tem juízo, eu não vou dizer e obedece quem tem juízo, porque tem gente que obedece porque não tem juízo. A pessoa que tem juízo reflete. A pessoa que tem juízo, ela não tem medo de perder o emprego, não. Como foi no meu caso na rodoferroviária, como foi no caso daquele servidor da prefeitura de Salvador, que não derrubou a casa daquelas pessoas. Eles sim refletiram porque tem juízo. Eles não são pessoas alienadas, e o alienado é aquele que perde a razão, tá? Como era alienada a sociedade alemã, dominada e governada pelo Hitler. Por isso, ele levou aquela nação à loucura e levou também um pesadelo para outras nações com a sua ambição de poder, baseada numa ideia maluca, que hoje era a Alemanha e amanhã era o mundo, que a raça ariana teria sido a raça que veio determinada a dominar o mundo. E essa coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo, fez os alemães sofrer bastante, milhares de alemães morreram e pessoas de outros países também morreram, como no caso da Itália, o Mussolini, embriagado com as ideias do Hitler, no caso do Japão, o governo japonês também embriagado com as ideias loucas do Hitler, quase leva o mundo à loucura. Não levou o mundo, mas levou uma grande parte do mundo à loucura. Tá? Com essa ideia, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, no meu caso, na rodoferroviária, quando o administrador viu que eu não obedeci, mandei a Telebrasília instalar um telefone na minha sala, ele simplesmente me devolveu para um outro departamento. Mas eu queria continuar na rodoviária, na rodoferroviária. Eu tinha um trânsito muito importante com o governador e com outros integrantes do primeiro escalão do governador. Procurei a pessoa que aquele administrador estava subordinado, relatei os fatos para ele, aí ele simplesmente pegou o telefone e disse para ele: olha, você está devolvendo o Vidal, mas eu quero que ele continue aí. Ele estava subordinado àquela autoridade. E disse para ele o seguinte: eu quero que o Vidal continue aí. E desligou o telefone. E falou para mim: você pode voltar. E eu voltei. E continuei lá. Saí quando eu fiz uma troca com outra pessoa, fui para outro departamento, mas de livre e espontânea vontade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso está certo ou errado? A pessoa que tem juízo não tem medo de perder o emprego, porque às vezes ele está recebendo uma ordem para praticar para praticar corrupção. Às vezes ele está recebendo uma ordem para fazer algo totalmente contra os seus valores e contra os seus princípios. Então, esse vídeo vai ser compartilhado e você pode dar a sua opinião. Tá certo isso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu me lembro de uma marchinha de carnaval ainda no governo do Getúlio Vargas.
E a marchinha de carnaval dizia o seguinte: lá vem o cordão dos puxa-sacos, vem dando viva aos seus maiorais. Então, quando a pessoa é um puxa-saco, claro, tá? Mas quando a pessoa tem juízo, não é bem assim. Eu desobedeci, aquele servidor da prefeitura de Salvador desobedeceu, mas nem por isso eu deixei de viver e nem tampouco ele também deixou de viver. Essa era a transmissão que eu tinha para fazer para vocês nesse dia 22 de outubro, encerrando